Olá a todos, olá a todas. E nesses vídeos semanais que eu estou fazendo agora, não que eu tenha me esquecido das lives, não me esqueci. As lives elas vão voltar. Mas eu quis divulgar com vocês um pouco do que eu ando lendo, do que eu li em 2026. E o livro que eu trago para vocês é O Fim do Mundo, do astrônomo francês Camille Flammarion. E foi puro acaso, tá? Eu não faço assim uma lista dos 10 melhores e dos 10 piores, porque para mim não existe livro ruim. Para mim, livro é livro. Agora, tem os livros que fazem parte daquilo que eu quero ler e tem livros que não fazem parte daquilo que eu não quero ler. Por exemplo, aqui para nós, eu não gosto de livro de autoajuda. É assim, são hábitos de leitura, são hábitos que você gosta. Então, autoajuda, e quando eu digo autoajuda, são aqueles direcionados, ou pai rico, pai pobre, com todo respeito, não faz parte do meu hábito de leitura. E alguém pode pensar assim, nossa, a questão do fim do mundo está mexendo muito com o Deninho, hein? Será que ele voltou a ser aquele jovem que tinha o maior medo do apocalipse? Não, também com todo respeito, não. Repito, foi puro acaso essas duas resenhas. A única diferença é que no livro da semana passada nós temos um livro escrito por um brasileiro, onde ele apresenta essa temática do ponto de vista religioso e do ponto de vista científico. Aqui, por incrível que pareça, nós temos um livro que foi escrito no ano de 1864, um livro que é editado pela Federação Espírita Brasileira, mas não é um livro que aqui o pano de fundo principal seja necessariamente a religião, não é. Aqui nós não temos nenhum apelo para a filosofia espírita e os seus pilares. Isso a gente deixa para outro vídeo. Mas Geninho não é um livro escrito por Camille de Flammarion? Sim, como falei no vídeo passado, na verdade eu dei uma breve pincelada. Camille de Flammarion, ele, sendo francês, ele é contemporâneo de Allan Kardec. E ele se envolve, sim, no espiritismo nascente ali do século XIX. Ele fica muito convicto daquelas experiências, ele se convence da vida após a vida, mas não deixa de lado de ser o cientista prolífico que ele foi. A exemplo de Lombroso, que é muito estudado quando você entra nos cursos de direito, por exemplo. A única diferença aqui é que as ideias de Lombroso caíram em desuso, tá? Não vou entrar hoje nas ideias de Lombroso. Outro dia eu entro nas ideias de Lombroso, principalmente no que tange ao direito criminal. Mas as ideias do Camille Flammarion não caíram em desuso. Então, ele traz um tema que é muito recorrente, ou que era recorrente pelo menos no século XIX, o fim da Terra, o fim do mundo. E aqui, qual é o enredo? O enredo é aquele enredo na qual já foi tema de filmes de Hollywood, como Impacto Profundo, que é o que eu mais gosto dentro da temática. Aqui nós temos um cometa que está em rota de colisão com a Terra. E isso pode acontecer? Pode. Isso do ponto de vista astronômico não só pode acontecer, como acontece todos os dias. A nossa Terra, todos os dias, ela é impactada por corpos celestes menores, como os meteoritos, mas que são desintegrados na atmosfera. Mas aqui nós estamos falando de um objeto maior, nós estamos falando de um cometa. E uma catástrofe desse tipo seria fatal para a raça humana. Então, qual é o ponto de partida? Camille Flammarion, ele vai fazer
um romance dividido em duas partes. Então, na primeira parte desse livro, que é um livro fino, tá? É um livro fino. Então, na primeira parte do livro, nós temos ali o Camille falando sobre as consequências desse cometa em rota de colisão com a Terra. Então, nós vamos ver ali capítulos em que ele vai falar sobre estimativas de quantas pessoas morreriam, por exemplo, na capital francesa no primeiro dia de impacto e nos dias que fossem evoluindo depois desse impacto pela onda de energia gerada por esse impacto. Nós vamos ter aqui discussões dentro do Vaticano. O capítulo 3 fala sobre um concílio que está havendo ali no Vaticano diante desse fato eminente. Então, o capítulo 5, na verdade, se chama O Concílio do Vaticano, e que vale muito a pena você ler esse concílio de os padres, o Papa falando, o Papa Pio XII, se eu não me engano, falando dessas consequências de se voltar para Deus, durante o perigo iminente, nos voltarmos a temer a Deus, para ver se a ira de Deus é aplacada e aquele objeto celeste, ele passa distante da Terra, mais uma vez aquela evocação divina. Mas aqui não tem jeito. O cometa está em rota de colisão com a Terra e ponto. Do jeito que aconteceu com os dinossauros, também vai acontecer agora com a raça humana. E Camille Flammarion, ele faz toda essa meditação para nós, todo esse tipo de conhecimento a lume da astronomia do século XIX. Uma coisa bem interessante que eu achei nesse livro, muito interessante mesmo, foi essa parte aqui, tá? Essa parte de símbolos. E essa parte de símbolos, vou ler um pouquinho para vocês, né? É um livro muito cheio de pregações, tá? Principalmente dentro da religião. Súbito o orador que começava a arrojar-se num curioso diritão. Súbito o orador que começava a arrojar-se num curioso tirirambo. Foi interrompido pela extinção da luz elétrica. Todo o salão mergulhou na treva, exceto um grande retângulo luminoso no teto. E logo a voz ajuntou 4 palavras. Eis o despacho marciano. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma comunicação entre o planeta Terra e o planeta Marte. Porque, voltemos. Nessa época, final do século XIX, começo do século XX, é claro que ali, a partir do ano de 1905, nós vamos ver a astronomia vai dar uma volta de 180 graus com as ideias de Albert Einstein. Só que, nesse período aqui, Albert Einstein ainda não havia divulgado seus famosos artigos. Então, o que acontece? A astronomia de observação também não era muito avançada como a nossa. Hoje nós sabemos, através de sondas enviadas ao espaço, que não existe vida tal como nós conhecemos. Ponto. Mas aqui é interessante Camille Flammarion, ele resgata para nós um conhecimento que era muito difundido na época, a ideia de que, sendo Marte um planeta, pelo menos de formação e de constituição muito parecido com a Terra, então era muito natural que em Marte houvesse os marcianos. Isso, é claro, vai interferir em toda a literatura mundial. Quem não se lembra de John Carter, Entre Dois Mundos, né? Que é outro sci-fi também muito interessante, e você tem que ler com a visão científica da época. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um livro que fala de um fato que hoje ele é mais acurado sobre a luz da ótica da astronomia moderna, mas que já revela para nós toda essa preocupação que o ser humano sempre teve, principalmente
com os ocidentais, que somos muito influenciados pela Bíblia, pela cristandade, mas consequente pelo livro de Apocalipse, quando diz assim, eis que vi um novo céu e uma nova terra, que fala da destruição, mas aqui, o que as pessoas acreditam ser um evento religioso, na verdade, é um fenômeno natural. Então, Camille Flammarion, ele aqui vai dar esse passeio sobre essa visão geral. E aqui é muito diferente daquele filme Não Olhe Para Cima da Netflix. Que aquele filme, enquanto naquele filme, na astronomia moderna, as pessoas não estão nem aí para o fim do mundo, aqui existe uma comoção geral. Na segunda parte do livro, o Camille Flammarion, ele como bom cientista que ele foi, ele faz uma projeção da humanidade para daqui a 10 milhões de anos. Porque como é que funciona na astronomia? 10 milhões de anos para nós, na nossa Constituição, não partindo do princípio de que nós somos eternos a partir do ponto de vista espiritual, mas abrindo mão dessa concepção, 10 milhões de anos para a astronomia é muito pouco tempo. Basta lembrar que, em escala, o universo observável tem 13,3 ou 13,5 bilhões de anos. Então, ele faz ali uma projeção para 10 milhões de anos, que se falando em termos de humanidade, em termos de conhecimento astrônomo, não é quase nada, de como será a população humana que sobreviver depois dessa catástrofe natural. É um livro que vamos agora falar sobre o tipo de escrita. Como vocês viram, eu tentando ler agora, me enrolei até numa palavra. O físico Marcelo Gleisi, a linguagem dele é uma linguagem mais acessível, é um livro mais fácil, embora seja um livro mais grosso, mas é um livro que contém muita imagem, é um livro que contém uma linguagem muito natural de se entender. Aqui nós temos uma linguagem mais elaborada, mas que não deixa de ser uma grande leitura e que enriquece muito a nossa visão do cosmos, da religião, dos eventos naturais, dos eventos de grandes proporções que podem ocorrer com o nosso planeta, como já ocorreu. Então fica aqui a dica de leitura, O Fim do Mundo, do astrônomo francês Camille Flammarion. Hoje não vai ter edição. Do jeito que eu gaguejei, vai-se embora. Que semana passada, não sei se vocês perceberam, eu editei o vídeo. Dessa vez não. Fiquem com Deus e até o próximo domingo, tá bom? E boa leitura. Até mais.